Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Desde já, eu peço desculpas se vocês ouvirem algum barulho, porque aqui na frente tem um grupo de pessoas que estão jogando dominó, né, curtindo o seu domingo. Mas eu quis parar aqui para conversar com vocês rapidinho justamente sobre isso, porque ali hoje é um domingo. Eu fui para a igreja de manhã, depois fui limpar a minha comunidade com uma amiga. Cheguei, tomei um banho, não sei. Vou visitar agora daqui a pouquinho a minha avó. E tem umas pessoas aqui na frente, né? Um pouco aqui à frente, confraternizando, né? Se socializando com os vizinhos e conversando e jogando dominó, enfim. E às vezes a gente acredita que essas coisas que são simples não significa talvez muita coisa na nossa vida. Ou então a gente só dá valor a tudo isso, essas coisas aparentemente simples, quando a gente perde. Quando a gente perde as coisas simples da vida, a gente começa a dar valor, não é? As pessoas têm o costume de dizer, a gente só dá valor quando perde. E na maioria das vezes é verdade. Então, às vezes a gente gostaria que coisas extraordinárias acontecessem em nossa vida, mas a gente não percebe que o extraordinário se faz justamente no ordinário da nossa vida, né? Ordinário, que ordem, ordinário igual a ordem. A nossa vida, ela segue uma ordem das coisas. Percebe que quando a gente acorda, antes de ir para o trabalho, o que, é que a gente costuma fazer? Qual a ordem, não é? É levantar, tomar um banho, escovar os dentes, tomar café, se arrumar, enfim. Todos os dias a gente faz as mesmas coisas ou quase as mesmas coisas. E isso parece ser muito pouco, ou então já tá tão no costume, no automático, que a gente não percebe que como é bom a gente poder levantar, como é bom a gente poder acordar, respirar, poder ir e vir. Eu costumo dizer que às vezes no final da semana, no final de semana, que quando eu chego, às vezes estou cansada devido à correria, o trabalho da semana, eu não reclamo. Às vezes eu comento, eu estou cansada. Mas se eu estou cansada é porque eu tive a oportunidade de ir e vir. Eu levantei, eu andei, eu falei, eu trabalhei. Se eu me cansei, porque eu tive condições para me cansar, entende o que eu quero dizer? É tão bom você poder movimentar seus braços, você poder falar, escutar, enxergar. Isso parece ser pouco, mas se você observar a vida das pessoas que talvez já perderam isso, até que tiveram e perderam isso, a condição de ir e vir, de falar, de escutar, de ouvir, talvez seria a única coisa que ela gostaria nesse momento. Seria enxergar, seria escutar, seria falar, seria ser independente, poder sair e voltar quando quiser, sem depender de outras pessoas. Então, eu acredito, eu refletindo sobre isso, hoje mesmo quando eu fui à igreja, e ali ao meu lado estavam os meus pais sentados, e no final da missa, conversando com as pessoas e abraçando e se confraternizando depois de um dia intenso, depois de uma semana intensa de trabalho, e você poder sorrir, abraçar, voltar para sua casa, tomar um café com a sua família, encontrar seus amigos, poder sentar na porta de casa e conversar, sentar mexendo em redes sociais, em celular, poder dormir numa cama, chegar do seu trabalho de sexta-feira, às vezes que eu chego cansadérrima, você chegar e poder deitar na sua cama, no seu quarto. Isso para mim é extraordinário. Eu chego em casa e agradeço a Deus. Sabe, chega a dar um alívio. Senhor, obrigada pela minha casa, obrigada porque eu tenho para onde retornar. Sabe, você ter para onde retornar. Muitas pessoas não têm isso. Ou então muitas pessoas quando volta para casa não encontra ali na sua casa o seu lar, um acolhimento, onde você pode descansar, onde você pode se despir. Quando eu falo se despir, eu não digo com relação à roupa, mas ser você, sem muitas amarras, sem muitas armaduras, sabe? Apenas ser você, descansar, tirar as sandálias. Então muitas pessoas têm uma casa, mas não têm um lar. É diferente ter uma casa de não ter um lar. Certa vez eu conversando, trabalhando em um lugar, em um local, conheci uma senhora que ela estava lá trabalhando em um domingo. Nós estávamos trabalhando em um domingo. E ela comentando comigo
que preferia estar 1000 vezes ali trabalhando em um domingo do que estar em casa. E eu fiquei pensativa sobre isso. Eu não sei, não deu tempo de conversar mais, não sei o que ela passa dentro de casa ao ponto de ela preferir estar na rua do que estar dentro de casa. Então, quando eu escutei isso e olhando para minha realidade, que eu tenho, graças a Deus, prazer em retornar para casa, em encontrar os meus, para mim isso é extraordinário. Então, que a gente aprenda a dar valor às pequenas coisas da vida que nós temos, que na falta dessas coisas, vamos perceber que elas eram fundamentais e muito importantes. Que nós não esperemos que coisas grandiosas nas nossas vidas aconteçam, pra gente poder ser feliz, pra gente poder dar valor, porque no geral da nossa vida, no nosso dia a dia, é trabalho, é luta, corre, é responsabilidades, são contas a pagar. Tudo bem, que eu não estou dizendo que a gente tem que valorizar o cansaço, o trabalho, não é isso. Mas a vida, ela é uma rotina e aquilo vai se repetindo. Claro que tem tempo para tudo, tem momentos que você vai mudar de trabalho, você vai mudar de cidade, vai acontecer um casamento, talvez você case, talvez você engravide, tenha um filho, passe na faculdade, passe no vestibular. Em alguns momentos das nossas vidas vão sim acontecer coisas pontuais que vão nos deixar muito, muito felizes, que vai ser especial, que vai ser, nossa, uau, né? Conseguir comprar um carro ou ganhar na loteria, alguma coisa que talvez para você vai ser, nossa, fugir um pouco da rotina. Que ótimo, que extraordinário. Mas eu acredito que a gente deve perceber que essas coisas que nós temos, só de poder ir e vir, de enxergar, de falar, de ter as pessoas que nós amamos do nosso lado, isso para mim é extraordinário. É você sair para trabalhar e poder retornar para sua casa e poder deitar na sua cama e respirar e descansar sabendo que você está em um local seguro. Isso para mim é extraordinário. E claro que na nossa vida a gente vai ter momentos de tristeza, momentos de frustração, momentos de dor, mas isso também faz parte. Nem todos os dias você vai acordar feliz, nem todos os dias você vai acordar disposto a trabalhar. E tá tudo bem. Temos que ter o cuidado, principalmente nessa época de redes sociais, quando a gente olha para a vida do outro e aparentemente a vida do outro é perfeita e tá todo mundo feliz e tá todo mundo conquistando as suas coisas e parece que somente a sua vida está parada e estagnada. Isso não é verdade. Há um tempo para cada coisa debaixo dos céus. Às vezes, talvez você quer viver muito algo que ainda não chegou para você. E não significa que isso não vai chegar, mas há um tempo para cada coisa acontecer. Às vezes, você está numa ótima fase da sua vida e seu melhor amigo está na pior fase da vida dele. E talvez você esteja na pior fase da sua vida e seu amigo esteja na melhor fase da vida dele. Mas perceba que cada um tem sua própria história. As coisas não vão acontecer na minha e na sua vida em um tempo igual ou na mesma ordem. Tem pessoas que primeiro casa e depois vai fazer uma faculdade, tem pessoas que fazem uma faculdade primeiro e depois casa. E assim é a nossa vida. Então, por isso que a gente tem que aprender de verdade a focar naquilo que a gente tem. Não comparar a vida, não comparar a nossa vida com a vida do outro, não comparar o nosso jardim com o jardim do outro. Porque, como eu falei já em outros vídeos, aquilo que a gente quer e aquilo que a gente deseja, há um preço a se pagar. Mas nem todos estão dispostos a pagar o preço daquilo que deseja, de arcar com as consequências dos seus sonhos. Então, às vezes, você vê o jardim do vizinho mais verde, mas você não sabe o trabalho que deu para ele poder ter aquele jardim na casa dele. E às vezes você não está disposto ou disposta a pagar, a fazer o que ele fez para ter um jardim tão bonito quanto o dele. E aí, às vezes, a gente só olha para a vida do outro e tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, mas a gente não conhece os bastidores da vida das pessoas. Então, eu acredito que quando a gente foca na nossa própria história, na nossa própria vida, sem se comparar, eu acredito que as coisas fluem, porque, gente,
A vida de ninguém é perfeita. Temos momentos felizes, mas todo mundo, até aquela pessoa mais famosa, aquela pessoa que tem milhões de dinheiro na conta, todo mundo passa por dificuldades, todo mundo passa por situações difíceis, todo mundo tem algo a melhorar e a enfrentar dentro de si. Cada pessoa tem, não sei, suas sombras, seus monstros a enfrentar, tem medos. Todo mundo tem, ainda que aparenta não ter, ou ainda que aparenta ter uma vida maravilhosa, não, as coisas não funcionam dessa forma. Sim, todo mundo pode ter momentos muito felizes. As pessoas normalmente colocam nas redes sociais recortes do melhor pedaço ali da vida ou do dia, mas não significa que aquela pessoa não tenha problemas, não significa que aquela pessoa não passe por alguma dificuldade, algum desafio. Então, quando a gente, para mim, é isso que eu queria dividir com vocês, que a gente entenda e compreenda que o extraordinário está também no ordinário da vida, naquela vida ali, no dia a dia, de você ir, você trabalhar, você fazer seu trabalho bem feito, você fazer a sua parte, você saber que através do seu trabalho você abençoou a vida de alguém, através da sua vida ou do seu trabalho você fez realmente diferença na vida de uma outra pessoa, que você melhorou a vida de alguém, que você melhorou o dia de alguém. Isso para mim é extraordinário. Então, que a gente comece a perceber que as pequenas coisas são maravilhosas. Eu me recordo no tempo da pandemia que todo mundo estava vivendo aquelas incertezas. E, na verdade, até hoje nós vivemos incertezas porque a vida ela é incerta, a vida é um mistério. Nós não temos o controle 100% de absolutamente nada. Mas naquela época isso se tornou muito mais forte, muito mais visível. Então, chegou um momento na pandemia que eu fui tomar banho. E eu estava tão grata a Deus por estar ali no banheiro, tomando um banho, podendo ter a oportunidade de tomar banho. Nós estamos vendo hoje muitos países, né, que estão passando por dificuldade, guerras, pessoas passando fome. E saber que eu chego todos os dias, eu sento na mesa, eu tenho comida, eu tenho um café. Isso para mim é extraordinário. Então, que a gente possa valorizar as coisas simples. Quando a gente valoriza as coisas simples, e a gente é feliz com aquilo que a gente tem, como Deus mesmo fala, seja fiel num pouco, que eu te acrescentarei mais. Então, quando a gente também é grato àquilo que a gente tem, ainda que para o outro aparentemente seja nada, ou seja muito pouco, mas quando somos gratos com aquilo que nós temos e sabemos trabalhar com aquilo que nós temos, a gente pode se desenvolver, a gente pode crescer. E Deus fala, mais uma vez, sede fiel no pouco, que eu te acrescentarei muito mais. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa partilha, que vocês consigam perceber que, apesar dos desafios, apesar das dores, muito daquilo que nós temos e fazemos e vivemos é extraordinário. O extraordinário faz parte do ordinário de nossas vidas. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.